graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, o verso 1. Que Deus o abençoe no decorrer desse dia, que este seja um dia de bênçãos para a nossa vida. Que a misericórdia e a graça do Senhor seja abundante na nossa vida e junto à nossa família também. Que nós possamos no dia de hoje sentir a mão de Deus conduzindo, abençoando os nossos planos e os nossos sonhos. Nós queremos a cada dia amá-lo cada vez mais, viver as suas verdades e praticar a sua palavra enquanto nós vivermos aqui nessa terra. O salmista Davi, no Salmo 136, o verso 1, nos lembra de algumas verdades. Precisamos render graças ao Senhor em todo momento, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que nós possamos a cada dia de fato viver dessa maneira. Estamos estudando o livro de Gênesis e nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no capítulo 18, no verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Acredito que era aquele momento mais quente do decorrer do dia, por volta do meio-dia para o período da tarde. Abraão estava sentado à porta da sua tenda, quando de repente ele contempla entre os carvalhais 3 homens. Eram pessoas desconhecidas para ele, mas aqueles 3 homens iriam lhe surpreender com o diálogo que eles iriam começar a conversar. Abraão estava surpreso porque à porta da sua casa estavam recebendo esses 3 hóspedes. E como era muito comum daquele período, quando alguém recebia alguém à sua casa, ele teria que expressar um coração extremamente hospitaleiro. E não foi diferente com Abraão. Abraão revela um caráter de uma vida piedosa, uma vida que de fato vivia as verdades que Deus permitiu que aquele povo pudesse viver. E a preocupação do coração de Abraão era receber bem aquelas pessoas que ele estava hospedando na sua casa. Ele se preocupa em trazer para a sua casa, lava os pés, porque naquele período as pessoas que andavam com as suas sandálias, e era o tipo de calçado que existia naquela época, os pés ficavam expostos à poeira, ao suor, ao vento que batia nas pernas e nas roupas no decorrer do dia. E, consequentemente, aqueles homens estavam com os seus pés suados, sujos de pó, e ao entrar na tenda de Abraão, eles deveriam, em primeira mão, lavar os seus pés para que pudesse se assentar no tapete ou na casa de Abraão. Após os pés lavados, Abraão se preocupa em trazer pão e alimentos para que aqueles homens pudessem se alimentar. Abraão expressa um coração hospitaleiro, um coração piedoso, um coração que de fato amava a Deus. É uma característica daquelas pessoas que de fato andavam ao lado do Senhor. E, consequentemente, Abraão, na sua vida, aqui nas primeiras páginas, nos primeiros versos do capítulo 18, nós podemos perceber que Abraão, de fato, expressava essa vida piedosa no Senhor. Os seus hóspedes, ao estar na sua casa, ao estar conversando com Abraão, no capítulo 18, o verso 9, então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí, na tenda. Os seus hóspedes lhe falaram: bom, daqui a um ano, como você pode ver no verso 10, eles estariam voltando mais uma vez ali na casa de Abraão. E aqueles homens estavam dizendo: olha, quando nós voltarmos daqui a um ano, Sara terá nos braços uma criança. Sara, que estava na porta da tenda, ela sorriu, porque Sara já estava avançada em dias, nos seus anos. Sara já tinha cessado o costume menstrual das mulheres. Sara começou a se perguntar: como é que eu poderei gerar uma criança, sendo que eu estou repleta de limitações? Eu não tenho condições de poder gerar um filho, porque já sou idosa, já cessei o ritmo, o ciclo menstrual, já não tenho mais condições de poder gerar uma criança. E é quando, no capítulo 18, o verso 13, o Senhor respondeu a Abraão: por que riu Sara, dizendo:
Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? E no verso 14 nós encontramos: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Nessa manhã, a palavra de Deus nos faz refletir. Eu não sei se falo para alguém nessa manhã que tem passado por momentos difíceis, porque a palavra de Deus para Abraão e para Sara, que estavam com o coração esperançoso, confiantes na promessa de Deus, precipitadamente pegaram uma gara acreditando que estariam ajudando ao Senhor, mas estavam trazendo um problema para si. Deus estava ali na tenda, na casa de Abraão, para poder revelar a Abraão e a Sara que ele pode todas as coisas. Que não há nada demasiadamente grande e difícil que Deus não possa fazer. Se nós colocarmos nas mãos de Deus todas as nossas questões, todos os nossos problemas, Deus pode resolver todas as nossas dificuldades. O que muitas vezes impede da ação de Deus na nossa vida é a nossa maneira precipitada em agir. Nós não esperamos no tempo do Senhor, como aconteceu com Abraão e Sara. Nós queremos caminhar na frente do Senhor, é quando nós nos machucamos, é quando nós caímos, é quando nós nos ferimos. Mas o Senhor estava aqui resgatando a vida de Abraão, uma vida de confiança, uma vida que cada filho precisa ter. É necessário esperar no tempo do Senhor. E tenho certeza que nessa manhã, se porventura alguém que ouve ou assiste esse vídeo tem vivido uma vida aflitiva dentro desses 2 anos, tem vivido uma vida ansiosa, você nessa manhã precisa resgatar a confiança no Senhor. Lembre-se das palavras do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 18, o verso 14, a primeira parte. O Senhor pergunta a Abraão: acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Meu amigo, não tem nada que o Senhor não possa fazer. Não existe nenhum problema que Ele não possa solucionar. Não há nenhuma enfermidade que Ele não possa curar. Não há nenhuma porta de emprego que Ele não possa abrir. O que de fato nós temos que fazer é confiar no Senhor. Se porventura a cura não vier, louvado seja o nome do Senhor, porque foi a melhor decisão que o Senhor tomou para a nossa vida. Se porventura a porta do emprego não sair e não for aquela porta que nós imaginávamos que devia ser aberta, louvado seja o nome do Senhor, porque se cumpriu a vontade de Deus para a nossa vida e nós precisamos seguir a nossa vida, a nossa caminhada pela fé. No capítulo 18, o verso 22, aqueles homens que estavam ali na casa de Abraão, a Bíblia diz o seguinte: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Os 2 anjos saíram da casa de Abraão e Abraão ficou conversando com o Senhor. E os anjos saíram para Sodoma e Gomorra com o intuito de observar, de ver e trazer os juízos sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu preciso nessa manhã falar para você: eu e você, nós não podemos nos esquecer. Os olhos do Senhor estão sob a face dessa terra. Deus tem andado sob as avenidas dessa cidade. Deus tem olhado para cada ação dos seres humanos, os seus desenvolvimentos, os seus pecados, a maneira como tem vivido. Nós não podemos nos esquecer de que Deus está com os seus olhos voltados para a face do planeta Terra. Creia, Deus um dia trará os seus juízos sobre a face dessa terra. E como Abraão estava ali conversando com o Senhor, havia algo que incomodava Abraão. Abraão estava preocupado porque o seu sobrinho Ló estava em Sodoma e Gomorra. Se os juízos de Deus caíssem sobre aquela cidade pervertida, e havia razões para que Deus pudesse destruir aquela cidade, o povo daquela cidade não era hospitaleiro. O povo estava vivendo de uma forma pervertida nas suas práticas sexuais. A economia daquela cidade não favorecia os mais humildes, os mais pobres. Apenas os ricos se enriqueceram cada vez mais e cada vez mais acumulavam os seus cofres e as suas riquezas, e os pobres eram menosprezados e esquecidos, e Deus tinha razões suficientes para derramar os seus juízos. Mas Abraão se preocupa. Ele tinha familiares ali em Sodoma de Gomorra. E Abraão pergunta para o Senhor no capítulo 18, o verso 23. Aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio?
É claro, o Senhor não iria destruir um único justo se existisse ali, se tivesse naquela cidade. E o Senhor começa ali agora, Abraão começa agora a indagar ao Senhor. Se porventura tiver 50, se porventura tiver um número menor, e vai diminuindo, e Deus se volta para Abraão e fala, se tiver um único justo apenas, Deus não iria destruir. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de nenhum dos seus filhos. Pelo contrário, Deus espera que todos possam chegar ao pleno arrependimento dos seus pecados para que possam receber a salvação. Meu amigo, nessa manhã, cada um de nós que vivemos nessa terra, nós precisamos crer na palavra do Senhor, crendo no seguinte: um dia o juízo de Deus irão cair sobre a face dessa terra. Um dia a porta da graça será fechada da mesma forma como a porta da graça da arca de Noé foi fechada por um anjo. Aqueles que estavam dentro foram salvos. Aqueles que ficaram do lado de fora foram mortos pelas águas do dilúvio. Um dia a porta da graça, um dia o nosso Salvador Jesus Cristo irá sair do santuário celestial e já não haverá mais oportunidade de salvação. Aqueles que colocaram o seu nome no livro da vida irão viver eternamente. E aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo irão receber o juízo eterno de Deus e serão destruídos para todo sempre. Hoje, nessa manhã, cabe a cada um de nós fazermos as nossas escolhas. Cabe a cada um de nós tomarmos as nossas decisões. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que eu e você possamos a cada dia amarmos mais ao Senhor, nos colocarmos nas suas mãos, praticarmos as suas palavras, para que quando um dia Ele se manifestar, nós possamos receber o Senhor, recebermos a nossa coroa e vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós confessamos a Ti os nossos pecados. Nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós Te pedimos, Senhor, que quando o Senhor se manifestar nas nuvens dos céus, nós possamos ouvir o nosso nome ser mencionado pelo Senhor e nós possamos receber a nossa coroa e estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e nos conceda a sua paz em nome de Jesus.